Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online, essa EBD bem pertinho de você. Fico muito feliz de ter a sua audiência e nesse nosso canal, o canal da IEADALP oficial, ter você aqui para mais uma contribuição da Escola Bíblica Dominical. Nesse primeiro trimestre de 2025, estamos trazendo aí de volta as nossas lições de adulto, que por um período tivemos umas sínteses panorâmicas, mas aí conversando com nosso presidente, conversando com a equipe de mídia e comunicação da nossa igreja, trouxemos de volta e teremos aí um trimestre abençoado. Os irmãos já tiveram a oportunidade de ter aula 1 com o pastor Dário e as demais lições serão comentadas por diversos pastores de nossa IEADALP, entre eles pastor Abraão Coutinho, pastor Israel Xavier, pastor Jailson Trajano, pastor Emerson Gomes, pastor Altair Germano, Helder Moraes e tantos outros que irão nos trazer diversas contribuições. Tentaremos ainda alinhar com o nosso presidente a sua agenda, ver se ele consegue também trazer a lição de número 13 para nós, que é muito importante, tá bom? Então, eu sou o evangelista Gastone Alves, e para 2025 tenho aí recebido a incumbência do nosso presidente de estar à frente da superintendência de nossa IEADALP e Comadalp, substituindo o pastor Renato Torres, que foi enviado para a Alemanha, o nosso mais novo missionário. Deus abençoe e vamos para a nossa lição. Nós que estamos com um trimestre abençoado, riquíssimo, em defesa da fé cristã. Alguns que participaram do evento no ano passado, em que tivemos a oportunidade de estar com o pastor Ciro Sanches, ele nos trouxe algumas aulas e, dentre elas, foi abordando a temática defendendo a sã doutrina, que é o que nós vamos fazer com o estudo desse trimestre. O nosso pastor Ezequias Soares traz aqui diversas aulas que teremos aí a oportunidade de conversar com os irmãos. E para esta lição de número 3, a temática, a encarnação do verbo. Eu vou aproveitar e trabalhar com os irmãos a versão digital que eu tenho da CPAD e que, por vezes, uso a versão física, uso a versão digital. Então, de vez em quando, a gente vai estar alternando aqui em tela. Vocês não estarão me vendo, mas estarão vendo a versão digital, até por conta daquilo que a gente vai expor. E algumas contribuições, seja didática, seja pedagógica, seja teológica ou até administrativa, para que você possa utilizar-se da melhor maneira possível, tá bom? Começamos aqui com a encarnação do verbo. Então vocês poderão trabalhar a etimologia da palavra encarnação, a etimologia da palavra verbo, que, trabalhando em língua portuguesa, trata-se de uma palavra que vai exprimir ação, e aqui a gente vai ter toda a conjuntura daquilo que a palavra verbo vem trazer, tá bom? Eu disponibilizo aí para você em tela o que significa verbo, mas de forma teológica também vocês terão à vossa disposição a definição de verbo, tá bom? Que neste caso não se trata da expressão na língua portuguesa ou em qualquer outro idioma, mas da pessoa de Jesus. E aqui nós vamos trabalhar dentro da teologia sistemática, e a gente vai trabalhar aí com vocês um infográfico bem rapidinho. Dentro da teologia sistemática nós vamos trabalhar a cristologia, e dentro da cristologia essa defesa aqui abordando a origem do Cristo, né? A origem do verbo. E aí a gente vai trabalhar com os irmãos, tá bom? Nós vamos trabalhar de maneira muito simples para que os irmãos tenham compreensão. Mas aí eu já recomendo a você, professor, que tenha cuidado na hora de subestimar o seu aluno ou superestimar, né? Então, subestimar quando achar que ele não sabe de nada. Ou superestimar, achar que sabe de tudo e se preocupar, começar a arrancar os cabelos porque não tem muitos argumentos aí para complementar essa lição. Não se preocupe, tenha a sua Bíblia, a chamada de Deus na sua vida e vai dar tudo certo. É claro que
teremos aí que ter o nosso plano de aula e fazer os nossos estudos para poder trazer o melhor para os nossos alunos. Textuário da lição, João 1,14. Nós temos aqui o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E vocês vão poder trabalhar concomitantemente o Evangelho de João com as cartas de João, né? Trabalhar de forma paralela. E aí a gente vai ter esse momento. Na verdade prática, nós temos que a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato. É um fato. Então, ó, a palavra fato já fala de verdade, não é ficção. Um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. E aí nós vamos ter justamente algumas figuras que sustentam a existência, outras que não, mas nós temos, além daqueles que sustentam, a própria Escritura, que vai nos dar esse sustento. Ela, por si só, já sustenta esse fato, essa verdade, tá bom? A gente não vai abordar aqui a leitura bíblica diária, mas ela vai nortear todo o nosso trajeto. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, 4 de 1 a 3 e segunda carta de João, versículo 7, é o texto que a gente tem de leitura bíblica em classe. E essa leitura bíblica vai nos favorecer todo o entendimento para esta lição. E é interessante, meus queridos irmãos, que se vocês pudessem ler o Evangelho de João em paralelo com as cartas de João, seria muito interessante para esse trimestre, até porque o Evangelho de João ele é diferenciado. Nós temos os evangelhos sinóticos, mas o Evangelho de João ele é bem diferente. Não houve preocupação de falar de Jesus para os gregos, de falar de Jesus para os judeus, de falar de... Não. A preocupação de João foi mostrar Jesus como Deus. E aí sim, é bastante pertinente. Eu tive a oportunidade uma vez de ministrar o livro de João num curso lá da Fatim, fui convidado pelo pastor Lucimário, e aí tive o privilégio de trabalhar com os irmãos algumas aulas dentro do Evangelho de João. Desde a teoria de Keller, quando marcava lá o livro de Marcos como o primeiro dos evangelhos a ser escrito, mas o livro de João como um livro diferenciado que trazia justamente uma abordagem diferenciada para aqueles que estavam, na época, já vivenciando grandes heresias. E é justamente a lição que a gente vai abordar para nos aprofundarmos nessa defesa da fé. Que aqui e acolá os irmãos vão estar observando umas palavrinhas de apologia ou de exegeta ou de apologista. Então vocês vão ter essas palavrinhas aqui e acolá aparecendo. Que na aula do pastor Ciro Sanches nós tivemos a oportunidade de trabalhar bem isso do verbo apologia. Bom, então nós temos aqui numa aula que vai tratar sobre a encarnação do verbo, tratar justamente sobre a afirmação da deidade de Jesus e trabalhar contra aqueles que afirmam, ou pelo menos as afirmativas de negar essa deidade de Jesus. Bom, nós temos então uma lição dividida em 3 tópicos, com uma introdução e uma conclusão. No primeiro tópico da lição, heresias que negam a corporeidade de Cristo. Essa corporeidade significa justamente o Senhor Jesus como verbo tomar a forma humana. E aqui vai se destacar o docetismo, os docetas. Subtópico 2 e subtópico 3 são bem parecidos. Isso porque, no subtópico 2 do primeiro ponto, o que os docetas ensinam sobre Jesus e depois o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Então, bem próximo, vocês poderão sintetizar. Mas, é claro, aqui a gente vai ter tanto
naquilo que se falava como quem estava falando, que aqui aparece então Cerinto, Saturnino e Marcião, e aquilo que eles apoiavam, não é? Dentro desse primeiro tópico, vocês poderão abordar sobre o gnosticismo, tá? E aí eu já posso citar para vocês que vocês podem também convidar alguns dos nossos professores daqui do nosso CTA-DALP, do nosso curso de teologia, e convidar para eles ministrarem aí as aulas também, ou trazerem uma palestra sobre isso. Nós temos então o nosso professor Elias Charamba, que traz uma abordagem só sobre gnosticismo em 2 horas de palestra. Então, vocês podem fazer isso também. E ele vai trabalhar aí com os irmãos, é claro, dentro de um momento que vocês separarem. Como também tem o nosso professor Silvio Castro, que é especialista em seitas e heresias. Então, vocês podem estar convidando também os nossos professores, para estar apoiando nas vossas escolas dominicais. Não precisa ser especificamente na lição de número 3, mas ao longo do trimestre vocês poderão aí agendar com os nossos professores, com os nossos irmãos, com a equipe da Superintendência da Escola Bíblica Dominical, para estar aí na vossa escola dominical, seja no aniversário ou não, trazendo aí uma palavra sobre seitas e heresias, especificamente, não é, em defesa da fé cristã. Mas ainda retornando aqui à lição de número 3, cuja temática é a encarnação do Verbo, nós temos o tópico 2, que vai trabalhar a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Enquanto no tópico 1 nós temos a negação de que Jesus ele encarnou, no tópico 2 nós temos a afirmação, ele encarnou. Esse verbo se fez carne, tá bom? E a gente tem um grande atrativo para isso, e é trabalhar João 1, né? Que aí os irmãos vão começar. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Trabalhar essa afirmação também, né? Que está aqui no texto. É interessante que o nosso comentarista, ele coloca para a gente, à disposição na lição, que os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela interiormente. E aí vocês podem fazer um quadro, vocês trabalharem nas vossas aulas, faz um print, né? Ou utiliza aí a impressão dessa situação do exterior e do interior. O que Mateus, Marcos e Lucas trabalham exteriormente e o que João trabalha interiormente. No livro de apoio há maiores informações, e é interessante que os irmãos possam adquirir o livro de apoio ou, é claro, né, materiais que tragam maiores abordagens sobre essa heresia. Né? E aí é interessante também trabalhar com os vossos alunos sobre, de fato, o que é heresia. Até porque nós temos uma definição muito ampla. Na verdade prática, quando vai trabalhar a questão de a vinda do Filho de Deus em forma humana, é um fato. Tá? Esse fato, quando é negado dentro da ortodoxia. Nem toda divergência que nós temos é divergência dentro da ortodoxia. Né? Já há algumas semanas que vem circulando uma discussão fora do comum já, se vai ter alegria ou tristeza no céu. Independente dos posicionamentos dos irmãos, não fere a ortodoxia. E aí não há problema nenhum. Mas quando nós temos alguém negando que Jesus encarnou, tomou a forma de homem, aí sim, nós temos uma negação dentro da ortodoxia. E vocês podem voltar na lição de número 1 e trabalhar as definições. Na verdade, prática já começa. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então, nós temos aí muito para trabalhar nesse momento.
Voltando então para o tópico de número 2, nós temos o que era desde o princípio, nós temos também a reafirmação apostólica. Aqui nós vamos trabalhar o quanto que foi necessário para que os pais da igreja pudessem trabalhar essa doutrina de que Jesus era Deus. E nós tínhamos uma série de desavenças, de pensamentos contrários, que foi necessário escrever para poder combater os hereges, que por vezes, né, tiveram muita influência e conseguiram fazer um grande estrago. Depois do tópico 2, nós temos então o subtópico 3, e aí vem a crença herética. Nessa crença herética, mais uma vez, vai aparecer aí o Cerinto, que era o doceta, que aí a gente comentou já no primeiro tópico. Dentro dessas concepções do docetismo, do gnosticismo e tantos outros ismos que aparecem para negar a divindade, a deidade de Jesus, tá? Nós tivemos então aqui a afirmação de que João viveu em Éfeso justamente nesse período, embora aquilo que ele escreveu como Apocalipse na ilha de Patmos, mas ele estava lá em Éfeso, dados que a gente tem de alguns livros de apoio. E aí a gente tem aqui, meus queridos irmãos, a preocupação de que muitos dos nossos não conseguem defender essa deidade de Jesus. E é interessante que muitas vezes a gente está tão preocupado com a doutrina de outras denominações, estamos tão preocupados com os ataques de outras denominações e não conhecemos a nossa doutrina. Então a gente tem preocupação nisso e cabe a você, querido professor, querida professora, trabalhar essas doutrinas. Se for possível, meu querido dirigente, meu querido coordenador, adjunto, professor, tenha em mãos o livro da nossa casa publicadora que vai trabalhar o nosso credo. Nós temos, de vez em quando a gente faz uns sorteios, e é possível que esse trimestre eu passe em algumas escolas também fazendo alguns sorteios com os irmãos. É claro, eu não tenho para todas as escolas. Estamos chegando aí a 700 congregações, 700 EBDs, não tenho como conseguir material para todo mundo. Mas é interessante que se você tiver a declaração de fé das Assembleias de Deus, você vai ter lá essa definição de que Jesus Cristo é Deus. E é doutrina bíblica ortodoxia cristã, tá bom? Então nós temos aí em que muitos negam Jesus, dizendo justamente que ele não veio em carne. E se não veio em carne, não é Deus. E é justamente um calo aqui no gnosticismo, né? Que a matéria é má. Se a matéria é má, Jesus não pode ter sido encarnado porque a carne é matéria. E matéria é má, Jesus é mau. Logo, Jesus não é Deus. Então, entendeu a situação? Então a gente tem que trabalhar com muita coisa. Aqui ainda vai se falar sobre gnosticismo sírio. Mas no livro de apoio, nós temos, dentro dessas principais crenças, ebionitas, gnosticismo sírio, gnosticismo egípcio, gnosticismo judaizante, gnosticismo pôntico. Então é interessante que os irmãos tenham em mãos esses materiais. Vai dar para comentar tudo em sala de aula? Não, não dá. Mas é algo que minha mãe já me ensinava desde que eu era quinta série do fundamental. O que a gente aprende, aprende para nós. E quando puder, repassa para os demais. Ela não sabia, mas estava citando já Paulo escrevendo a Timóteo, que nós deveríamos estar aprendendo mais, com essa palavra nos salvaria e salvaria aqueles que nos ouvissem. Então, 1 Timóteo 4,16. É pertinente
para cada um de nós, professores da Escola Bíblica Dominical, ter conhecimento, principalmente na doutrina cristã. Eu tenho como sugestão para os irmãos Doutrinas Bíblicas, os Fundamentos da Fé Pentecostal, de Stanley Orton e William Menzies. Não é? Então, disponível aí pela Casa Publicadora, tem aqui na nossa livraria Arca Missionária também. Não é? Logo depois disso, nós temos o Logos. Logos, do grego, palavra, verbo. Este verbo. E é justamente aí que vocês vão trabalhar. Vai? Logo no começo eu coloquei para vocês a definição de verbo como palavra aí da língua portuguesa, mas de verbo também como ser. Pois Jesus fez questão de dizer, e a gente vai estar trabalhando nisso também depois, não é? Que ele, a palavra, ele, o verbo, ele habitou entre nós, ele foi visto por nós. Quando eu digo nós, não fui eu que não estava vivendo na época, mas pelos que estavam com ele. Então foi visto e estava entre nós. E aí, dentro dessa continuidade sobre a defesa, né, da fé cristã e seguindo contra as heresias, nós temos o terceiro e último tópico da nossa lição, que vai tratar como heresias se revelam hoje. Preocupação enorme. Por quê? Nós temos aí muitos defendendo que Jesus não nasceu de uma virgem. A nossa lição vai abordar os mórmons e vai abordar a Igreja da Unificação. E é claro, não é, que é uma continuidade do que Cerinto ele ensinava sobre Jesus não ter sido encarnado, a corporeidade de Jesus. E aí a gente tem, se Jesus não nasceu, ele não morreu. Se Jesus não morreu, não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, em vão é a nossa esperança. É necessário compreendermos que Jesus, ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ressuscitou e garantiu essa nossa esperança. Por fim, meus queridos irmãos, a confirmação histórica. Então nós temos Flávio Josefo, nós temos Tácito, historiador também, que confirmam. Mas além disso, né, nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, confirmando Jesus Cristo no nosso viver. Ele nasceu, morreu por nós, para nos salvar dos nossos pecados. Por fim, né, trabalhando aqui, vocês têm um pouquinho sobre teologia liberal. Tenham só cuidado para não abordar tanto dentro da teologia liberal e estender-se nos comentários. Aproveitem o momento da aula para incentivar os vossos alunos a trazerem também alguma exposição, trazerem para vocês alguma pesquisa que vocês colocarem para ele, tá bom? E fechando então aqui o nosso comentário, voltando para o livro de apoio, nós temos então, dentro do livro de apoio, um argumento aqui maior que vai tratar sobre o Talmud. Na nossa lição, vai abordar no terceiro tópico sobre o Alcorão. O Alcorão, o que é que fala sobre Jesus? O que é que tem lá sobre Jesus? Aqui no Alcorão, aqui na nossa lição, está trazendo que o Alcorão traz Jesus como alguém que não foi levado à cruz. E quem seria levado seria o Cirineu e que seria sósia de Jesus levado à cruz. Mas é interessante e pertinente para nós refutarmos isso. Tem dificuldade? Não tem problema. Em PDF é disponibilizado também o Alcorão e vocês poderão ver na página 4157 essa informação. Tá bom? Então vai lá, confirma e traz, né, alguns argumentos também do livro de apoio ou de outros livros que possam corroborar com aquilo que nós defendemos. E o que é que nós defendemos na lição de hoje? A encarnação do Verbo.
fecha a lição, se possível, com o texto áureo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço, que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.